vamos prosseguir aqui em nossa paraxá, tá? Vamos para Deuteronômio 1:10, tá? Vamos lá, diz assim, 1:10 e 11. Yahuá, vosso Elohim, já vos tem multiplicado, e eis que já hoje em multidão sois como as estrelas dos céus. Yahuá, Elohim de vossos antepassados, vos aumente como sois, ainda 1000 vezes mais, e vos abençoe como vos tenho falado. Então, Moshe aqui, ele lança uma das maiores profecias das Escrituras, tá? De toda a Bíblia, acerca da multidão que seria o povo de Israel, tá? Ou seja, na época que Moisés sai com o nosso povo de Israel do Egito, eram 603.550 pessoas, fora mulheres, crianças, estrangeiros, tá? Deveria ter de 3,5 milhões a 4 milhões de israelitas, fora 1,5 milhão de estrangeiros, tá? Então, de israelita era em torno de 4 milhões, mais 1,5 milhão de estrangeiros, 5,5 milhões ao todo, mas de israelita 4 milhões. Então, Moshe, está dizendo que essa multidão seria multiplicada por 1000, ou seja, 4 bilhões. Então, é provável que hoje, dos 7,8 bilhões de pessoas que existem no mundo, quase 8 bilhões, tá? É provável que no mínimo 4 bilhões, ou seja, ou mais, tá? Mais da metade do planeta Terra, ainda que não saiba, tenha o DNA das 12 tribos de Israel, tá bom? Lembrar que quando o Criador faz promessa para Ismael, tá? Que Abraham teve através da escrava Hagar, o Criador fala, também será um grande povo, também será um povo muito fecundo. Ó, também. Peraí, se os descendentes de Ismael, eles são mais de 1 bilhão, tá? Os descendentes de Ismael, eles também seriam fecundos, e eles são mais de 1 bilhão. Então, o povo de Israel, que recebeu a promessa de se multiplicar, não é difícil de se imaginar que, no mínimo, existam pelo menos o quê? Uns 4 bilhões ou mais de israelitas, tá? Ainda que não saibam, tá? Então, alguns arqueólogos têm achado coisas na China, na Índia, no Japão, coisas de milhares de anos atrás, por exemplo, no Japão, na China, pedras com milhares de anos escrito lá em hebraico, tá? Shema Israel, Yahuá Elohim, Yahuá Errad, ou seja, existe uma tradição, por exemplo, no próprio Japão. Quando a pessoa pensa, o que o Japão tem a ver com Israel? Por exemplo, no Japão, eles têm uma tese de que o país deles é assim, os antepassados deles vieram de um lugar distante, tá? Que servia ao Criador dos céus e da terra, tá? Ou seja, e eles chegaram de barco, tá? Ou seja, chegaram de barco. Existem algumas ilhas, foram enviados até representantes do governo de Israel lá e eles ficaram estupefatos, tá? Existe uma ilha lá no Japão que, por exemplo, eles não sabem por que eles fazem isso. Eles, uma vez por ano, e eles ficam lá perto do litoral, e cada um no seu barco e ficam remando e ficam cantando uma música Iá, falando Iá diversas vezes, ou seja, que é o bigrama, tá? Iá, Torá, ou seja, Iá, que é o bigrama, é a forma reduzida do nome Yahuá, e Torá, tá? Ou seja, aí os representantes de Israel ficaram perplexos, ou seja, eles fazem parte das tribos perdidas. Então foram parar na China, Índia, Japão, Brasil, nas Américas, ou seja, nos 4 cantos da Terra. Então não é difícil de imaginar que se os descendentes de Ismael são mais de 1 bilhão, então o povo da promessa não é difícil de imaginar que seja pelo menos 4 bilhões de israelitas ou mais, tá? Então vamos lá, nós vamos prosseguir. Então, o povo de Israel não é apenas, tá? Não é apenas aquela quantidade ínfima, pequenininha, tá? Que é reconhecida nas pesquisas. Quando se fala oficialmente, o povo de Israel, parece que é só os nossos irmãos da casa de Judá que moram lá em Israel e alguns pouquinhos, tá? Que estão espalhados pelos 4 cantos da terra, ou seja, não chega nem a 20 milhões de judeus, tá? Ou seja, então oficialmente o povo de Israel não fica longe de 20 milhões de pessoas, não chega nem perto de 20 milhões. Então,
isso não condiz com a profecia de Deuteronômio, capítulo 1, versículos 10 e 11. Não condiz com a profecia também de Gênesis 48 e 49, que o patriarca Jacó fez, tá? Ou seja, multidões de nações, tá? Melô Ragoim. Então, vamos estar prosseguindo, tá bom? Vamos lá. Então, o nosso povo de Israel se espalhou pelos 4 cantos da terra